Fala pessoal, 3 da manhã, o Ponto Cego 2100 ele vem com assim uma pegada de fé, bússola, espelho. Porque de madrugada acontece várias coisas, né? Então é o seguinte, a madrugada, de repente 3 horas da manhã, aquele silêncio pesado, quase sólido, como se a cidade inteira tivesse desligado da tomada, e de repente você ouve uma voz dentro da sua mente com uma clareza absurda. Mas não tem ninguém no quarto. E aí? Só você. É o tipo de coisa que arrepia só de imaginar. E o mais louco é perceber que 100 anos atrás relatar algo assim em praça pública, talvez você fosse chamado de profeta, visionário, líder espiritual. E hoje, na mesma situação, a chance de você sair de um consultório com uma receita médica e remédios controlados é gigantesca. E é exatamente nesse abismo entre o místico e o clínico que começa a grande pergunta. Quando algo assim acontece, estamos diante de uma experiência genuinamente espiritual? Ou é apenas o cérebro operando nos bastidores? Porque talvez o erro esteja justamente nessa obsessão moderna de querer transformar tudo em uma escolha binária. Ou é Deus, ou é químico, ou é transcendência, ou é curto-circuito neurológico, deu um pane no sistema. O seu cérebro bugou, como muita gente fala. Mas a consciência humana, ela parece funcionar longe dessa lógica simples de liga e desliga. Talvez a realidade seja mais complexa do que qualquer outro rótulo. E quando a gente olha para a história, a gente percebe uma mudança brutal acontecendo. Antigamente, o extraordinário era público. Os relatos sobre milagres aconteciam no modo físico. Isso a gente está falando há 2000 anos. Água virando vinho, curas acontecendo diante de multidões, fenômenos externos. Todo mundo via. Todo mundo participava. E hoje? O inexplicável mudou de endereço. Agora ele acontece dentro. Eu ouvi uma voz. Deus me falou. Alguém me falou. A epifania que chega do nada virou a voz silenciosa da meditação. O calor no peito que ninguém além de você consegue sentir. Saímos do anfiteatro coletivo e entramos no confinamento subjetivo da própria mente. Hoje ninguém vê milagres assim, tipo assim, levanta e anda, ressuscita agora. Ninguém vê isso. E isso levanta uma pergunta assim, perturbadora. O divino deixou de agir do modo físico? Ou fomos nós que mudamos a maneira de perceber o mundo? Talvez a diferença entre o passado e o presente seja parecida com a diferença entre o cinema antigo e o óculos da realidade virtual. Pois é, no cinema a experiência é compartilhada. A tela está lá, todo mundo vê o mesmo monstro no mesmo segundo. O estímulo é externo, objetivo, mas a experiência moderna parece um óculos de realidade virtual, assim, invisível. Para quem está vivendo aquilo, tudo parece intenso e real. O coração acelera, as mãos suam, o corpo reage, mas para quem observa do lado de fora, quem não está vendo o que a pessoa está vendo, não existe absolutamente nada acontecendo. Só apenas uma pessoa parada no silêncio. Quando está todo mundo no cinema com o óculos 3D, todo mundo reage ao mesmo tempo. Agora, quando há somente uma pessoa no meio da praça que diz que ouviu uma voz
que diz que vai fazer um milagre e o milagre só acontece na mente dela, aí vira, sabe o quê? Loucura. Porque diferente do óculos da realidade, o cérebro não pode ser removido, né? Quando você tira o óculos, né, todo mundo vê ali que foi algo cinematográfico. E ele é o próprio filtro da realidade. Nos últimos séculos, a ciência explicou o mundo externo. A chuva deixou de ser ira divina, as doenças ganharam nomes, o céu foi mapeado, o mistério perdeu o território e talvez sem espaço para o inexplicável no mundo lá fora. O transcendente tenha migrado para o último território desconhecido, que é a mente humana. Só que isso cria aí um problema gigantesco, porque se tudo acontece dentro, como explicar quando experiências internas geram efeitos físicos reais? Porque uma simulação não deveria alterar a matéria, mas ela altera. Existem registros de pessoas que, movidas ali por uma fé profunda, apresentaram mudanças reais no corpo. E é aí que a neurociência entra de forma assustadora. O cérebro humano não é apenas um gravador de realidade, ele é uma máquina de previsão. Quando você desce uma escada correndo, o seu cérebro não calcula cada degrau em tempo real, ele já prevê, ele antecipa. E a mesma lógica funciona com a dor. A dor não é apenas algo no corpo, ela também é um alarme criado pelo cérebro. Então imagina isso aqui comigo, olha só. Se o cérebro acredita profundamente que a ameaça acabou, ele recalcula, ele desliga o alarme, endorfinas são liberadas, o sistema nervoso reage, o efeito placebo costuma ser tratado como se fosse mentira, mas talvez ele seja justamente a prova mais assustadora do poder da crença, porque a crença ela altera a química. E aí nasce uma pergunta inevitável. Se liga aqui comigo, ó. Será que separar espiritualidade e biologia é apenas uma limitação da nossa linguagem? Talvez sejam partes da mesma engrenagem. Talvez a fé seja a chave e a neuroquímica seja apenas o motor funcionando. Só que existe um perigo enorme aí dentro, porque o mesmo cérebro capaz de aliviar a dor através da crença, talvez também é capaz de fabricar ilusões extremamente convincentes. O cérebro humano, pessoal, ele evoluiu para encontrar padrões, mesmo onde eles nem existam, porque os nossos ancestrais era melhor fugir de um falso perigo do que morrer tentando confirmar se ali tinha realmente um perigo. Nós fomos programados para criar sentidos rapidamente. E isso significa que a mente pode construir narrativas inteiras apenas para fugir do vazio do desconhecido. E é aí que nasce a linha tênue entre epifania e o auto-engano. Bom, entre verdade e necessidade emocional, e talvez seja por isso que a fé tenha duas formas completamente diferentes de existir, ela pode funcionar como uma bússola ou como um espelho. Exemplo, a bússola aponta para algo além de nós. Ela conduz para a verdade que existe independentemente da nossa vontade, mesmo que quando essa verdade machuca. Mas o espelho, ele faz o contrário. Ele reflete nossos medos, nossas carências, o nosso desejo de sermos especiais, protegidos, escolhidos. E aí o cérebro, ele pega aquilo que já queríamos acreditar e transforma em revelação. Aí o viés de confirmação vem vestido de milagre. E talvez a pergunta mais desconfortável seja essa:
Se a crença precisa ser protegida de qualquer questionamento, ela ainda é fé? Ou virou apenas uma zona de conforto glorificada? Porque quando uma crença se torna parte da identidade de alguém, o cérebro passa a defendê-la como se fosse parte do seu próprio corpo. Por isso, há debates que ficam calorosos e violentos sobre isso. Por isso tem críticas que parecem ataques pessoais. A mente interpreta ameaças ideológicas como ameaça física e, no fim das contas, talvez a maior sabotagem da busca pela verdade seja justamente o conforto. Porque chegamos num ponto em que ciência e espiritualidade parecem empatar o jogo o tempo todo, o tempo inteiro. Agora a pergunta continua sem resposta. A experiência das 3 da manhã era espiritual ou neurológica? E talvez o grande erro esteja justamente aí. Talvez essa seja a pergunta errada, porque tentar descobrir se a origem da experiência veio do cérebro ou do transcendente talvez seja tão inútil quanto desmontar uma tela tentando encontrar a emoção de um poema. Os fios existem, a química existe, mas isso não invalida a experiência. O meio não destrói mensagens. Então, talvez a questão verdadeira nunca tenha sido: de onde isso veio? Talvez a pergunta certa seja: para onde isso está me levando? Essa experiência me aproxima da realidade? Me torna mais lúcido? Mais compassivo? Mais honesto? Ou ela apenas fortalece aquilo que eu já queria acreditar desde o começo para me sentir seguro? Porque ninguém consegue responder isso por você. Não existe máquina capaz de medir o auto-engano. Não existe exame que vai detectar a validade espiritual. Esse julgamento acontece em silêncio e dentro de você. Entre você e a sua consciência e aquilo que você escolhe chamar de verdade. E talvez a grande pergunta final seja essa: se um dia a busca sincera pela verdade exigir que você abandone uma crença extremamente confortável, você teria coragem? Coragem de abrir mão da ilusão de que te faz dormir em paz? Ou, no fundo, quando ninguém está olhando, a maioria de nós não busca a verdade. Busca apenas uma história bonita o suficiente para suportar o silêncio das 3 da madrugada.